aceitamos o convite dos irmãos aqui, do bairro Novos Tempos, e principalmente, né, na importância que é e a responsabilidade que é hoje, né, a responsabilidade de toda a igreja, de todos nós orarmos, não só nesse dia, né, nessas 48 horas, mas todos os dias, né, do ano, orar por esses irmãos que são perseguidos. Eu não sei se foi falado aqui sobre os dados, né, da igreja perseguida. A computação, né, o cômputo total de cristãos que é calculado pela DIP, pela Missão Portas Abertas, não é o mesmo cômputo de número de pessoas que a televisão e o Fantástico dá. Existe uma diferença, porque quando o Fantástico vai lá, pega o cálculo de cristãos perseguidos, eles incluem inclusive a Igreja Católica. A Missão Portas Abertas, ela exclui algumas denominações. Então essa aí é a grande diferença do cômputo que você vê na televisão e do cômputo que você vê na DIP, né? Enfim, eu pensei nós estávamos falando hoje e gostaria de abrir um parênteses aqui, de pregar hoje também para os irmãos, para os jovens da localidade, para todos nós, né? Essa responsabilidade do ID, de levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas, a outros países, a outras denominações, a outros povos, a outras culturas. E para a nossa meditação, eu gostaria de ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 22. Depois, o Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Primeiramente, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 22. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi o quem traiu. Agora Evangelho de João, capítulo 13. Do versículo 1 e até o versículo 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-os com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar,
não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? No primeiro momento, nós vemos aqui o Senhor Jesus chamando os seus 12. Se você ler o capítulo anterior do Evangelho de Marcos, você verá que o Senhor Jesus passou uma noite inteira orando, falando com o Senhor Deus sobre a escolha dos seus 12 discípulos. Se vocês acham que aquelas poucas horas que nós tiramos para orar pela igreja perseguida é muito, imagine falar com Deus uma noite inteira para escolher os seus 12 discípulos. O Senhor, o nosso Salvador, passou uma noite inteira orando, conversando com o Pai sobre os 12 discípulos. Vemos aqui o exemplo do Mestre. E nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, o primeiro texto que lemos, vemos que ali se encontravam algumas pessoas. Encontravam-se primeiramente os seus discípulos, que agora no Evangelho de João, capítulo 13, nós vemos o Mestre ensinando os seus discípulos a lavar os pés uns dos outros. E quero abrir um parêntese aqui antes de falar das outras pessoas. O que esse dia da igreja perseguida quer nos avisar, quer nos ensinar? O que os testemunhos do exemplo dessas pessoas que sofrem tanto quer nos ensinar nessa noite? Primeiro nós vemos aqui o Mestre, o Senhor Jesus. Ele tira a sua capa, ele tira a sua vestimenta. A Lídia, o Zânio, os juízes, quando estão num júri, eles colocam uma toga, uma vestimenta, falando da sua posição. Alguém que já foi num júri? Já viu um júri? Já, Então, você viu que o juiz botou aquela capa, simbolizando que ele é uma autoridade, ele é um mestre, ele é um Senhor. E o Senhor Jesus aqui, ele na posição de mestre, e os discípulos reconhecem isso dele, reconhecem que ele é o mestre. Agora ele tira a sua capa, ele tira a sua toga e veste uma toalha, simbolizando a função de servo. Era muito comum naquela época as pessoas chegarem na casa de alguém e ter um servo, alguém que lavasse os pés, porque hoje nós temos calçado, Hoje nós botamos uma meia, daquele chulezinho básico, Mas o nosso pé fica limpinho, ele não fica com poeira. Nós temos que lavar para tirar o mau cheiro. Mas existiam aquelas pessoas, aquele servo, você chegava em determinada casa, tinha alguém para lavar os seus pés, para que você não adentre dentro da casa e suje todo o ambiente, contamine todo o ambiente. Então Jesus sai da sua posição de mestre, da sua posição de senhor, da sua posição de juiz, e se torna um servo. E começa a lavar os pés dos discípulos. Então chega Pedro,
Pedro é uma pessoa que a gente aprende muito com ele. Porque com Pedro era 8 ou 80. Né? Pedro ou era sim ou era não. Ele não ponderava as coisas. Tanto é que ele, quando estava ali no Getsemane com o Senhor Jesus e os guardas vieram prender, o que ele fez? Corta a orelha do soldado. E Jesus pega e fala: não, agora não, Pedro. E cola novamente a orelha, sara, restaura a orelha daquele soldado. Mas então aqui nós vemos o Senhor Jesus querendo ensinar aos seus discípulos a função de servir. A função de alguém que está aqui no mundo para servir as outras pessoas. Então o Senhor Jesus pega aquela toalha, pega a bacia com água, talvez pega ali os utensílios a mais que ele teria para lavar os pés dos discípulos. E Pedro falou assim: não, Senhor, a mim o Senhor não vai lavar, não. E o que ele fala no versículo? Olha, Pedro, para você fazer o que eu proponho, o que eu te proponho fazer, você precisa deixar eu lavar os seus pés. Então Pedro pega e fala: ah, Senhor, então não me lava só os pés, me lava as mãos, a cabeça e todo o corpo. Primeiro Pedro não deixa lavar os pés, agora Pedro quer lavar todo o seu corpo. Está vendo? Os extremos. Então, Jesus novamente ensina a Pedro: olha, Pedro, você já está limpo. Eu só preciso lavar os teus pés. Você já está limpo. Eu preciso apenas lavar os seus pés. E no versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Falando de Judas, aquele que o iria trair. Aqui o Senhor Jesus estava falando: olha, para os seus discípulos, vocês já estão limpos, vocês já me receberam como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês entenderam o meu Evangelho, mas olha, vocês precisam aprender que o Evangelho, o meu Evangelho, aquilo que eu proponho a fazer, é servir uns aos outros. E como é que se serve uns aos outros? No dia da igreja perseguida, a gente levanta a oferta, a gente faz oração, a gente tenta ver se alguém quer ir para esse campo de batalha, para pregar o amor de Jesus. A gente ora, pede a Deus que levante alguém para que possa ir, que Deus toque o coração da vida de alguém para que possa ir servir nesses lugares. E é assim que se serve nesses lugares. Nós temos conhecimento de alguns jovens da Jocum, alguns jovens da igreja metodista ali de Leopoldina, e eles estavam falando que muitos missionários, eles estão indo com uma profissão para servir no Iraque. Porque quando você vai servir num lugar desse, e você vai como missionário, você pode ser morto, mas quando você vai como engenheiro, como pedreiro, como eletricista, como médico, você é bem visto pela população iraquiana, e você consegue alcançar o coração das pessoas. Um outro exemplo que gostaria de contar aqui, eu acho que ainda não contei esse exemplo, uns irmãos nossos lá da Grande Vitória, foi tocado no coração de um casal de pregar o Evangelho no Nordeste do Brasil. Para quem conhece o Nordeste do Brasil sabe que a idolatria ela avança demais naquela localidade. Cada dia que passa levanta-se novos santos para aquela região do nosso país. E foi levantado um casal de irmãos lá da Grande Vitória para poder pregar, para poder evangelizar uma população do Nordeste. Só que quem tinha o ministério da palavra, quem ensinava, quem tinha a homilética, quem tinha a oratória, quem tinha a hermenêutica para falar, era a esposa.
não era o irmão. A função do irmão, ele era um simples pedreiro. Mas a igreja sentiu que Deus tocou no coração daquela família, a igreja estava orando, e eles enviaram então aquela família. E aquele irmão ficou pensando, olha, como eu posso ajudar as pessoas dessa localidade? Como é que eu posso servir a Deus aqui nessa localidade? Ele teve uma ideia. Eu sou pedreiro. Eu vou começar a fazer casas. E vinha uma pessoa, o senhor é pedreiro? Sou. Quanto que o senhor cobra para fazer a minha casa? Olha, você traz a água, o café, o almoço, o material e as ferramentas. E o meu trabalho já está pago. E aquele irmão começou a fazer isso com as casas da população. E aquilo foi contagiando as pessoas. Um vinha e ajudava o outro, que ajudava o outro, que ajudava o outro. E quando aquele irmão fez aniversário, ele chamou toda a população daquela localidade para ir no seu aniversário. E a sua esposa pôde falar do amor de Jesus, pôde ensinar do amor de Jesus. E aí eu pergunto, irmãos, quem ganhou as almas para Cristo naquela localidade? Foi o pedreiro. Sabe por quê, Paulo? Porque diz lá em Tiago que o amor encobre multidões de pecados. O amor com que aquela pessoa abraçou a obra missionária, o servir do Mestre, o colocar a toalha e servir as pessoas, tocou no coração daquele irmão e ele pôde servir. E eu acredito que é isso que Deus tem feito com esses missionários, com essas pessoas que têm sido perseguidas, que têm sido mortas pelo nome do Senhor Jesus. Tem aprendido a servir. O importante é notar que o Senhor Jesus, quando Ele volta para a sua posição, quando Ele senta na sua cadeira, Ele não tira a toalha, mas Ele coloca assim a sua capa, a sua toga e volta para o seu lugar, dizendo que Ele, mesmo com a toalha, mesmo sendo um servo, Ele não perdeu a sua posição de mestre. Ele continua a nos ensinar, continua a nos amar. E de repente, você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, você que é um jovem, Deus tem tocado no seu coração, Deus tem falado no seu coração nessa noite que você deve servir em algum lugar, que você deve pregar, seja na sua casa, na sua escola, seja como missionário nessas localidades. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um ensinamento para nós aqui nessa noite. Nossos filhos são assim, né? Quanto mais nós amamos eles, eles erram com a gente, e a gente perdoa eles e a gente não consegue deixar de amá-los. Assim também tinha que ser o nosso amor para com as almas que estão se perdendo a cada dia. Não precisa ir muito longe, né? Há poucos dias aí uma casa foi toda furada por balas, por tiros. E quantas notícias nós vemos do diabo querendo destruir as almas. E nós devemos ter amor pelas almas, dedicação e amor pelas almas que ainda não têm o Mestre como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se sabemos que essas coisas acontecem, por que não falar desse amor? O Evangelho de João está cheio de palavras de amor, do amor desse Evangelho, do amor do Evangelho de Jesus, que um dia entregou a sua cruz no Calvário para nos salvar. Essas são as pessoas que estavam com o Senhor Jesus ali, quando nós falamos do Evangelho de Marcos, né? Quando ele estava para escolher os seus 12 discípulos, e quando ele estava ali pregando para as pessoas. Então, o primeiro grupo de pessoas que nós vemos são os discípulos, pessoas prontas a servir e aprender.
A segundo grupo de pessoas que nós vemos ali no Evangelho de Marcos, então, nós vemos no versículo 20 do capítulo 3 de Marcos, nós vemos uma multidão, um grupo muito variável de pessoas que se interessavam por curas e milagres. Existem também no nosso meio, na nossa igreja, talvez na nossa casa, talvez no lugar em que vivemos, pessoas que estão somente vendo o Senhor passar, que estão somente vendo, querendo ver a cura do Senhor, querendo ver o resultado do serviço do Senhor, mas estão olhando de longe. E agora eu gostaria de falar isso para você também, aqui nessa noite, que tem olhado de longe o trabalho da igreja, que tem visto, que tem sido amigo de crente. Você que tem, talvez o seu pai seja crente, talvez a sua mãe seja crente, talvez o seu filho seja crente, mas você está vendo só de longe. Você precisa se achegar para perto do Senhor Jesus. Você precisa aprender a servir com o Mestre. Você precisa aprender a viver essa vida aqui que a igreja tem para lhe oferecer. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, que tem só olhado de longe, venha para perto. Venha olhar o Senhor Jesus de perto. Outro grupo de pessoas que estavam ali eram os escribas, os perseguidores do Senhor. Essas pessoas têm perseguidores, né? O diabo tem enviado perseguidores para matar essas pessoas, esses pastores, esses missionários. E quantas das vezes, né, existem no meio de nós também pessoas que perseguem o Senhor, que se dizem entendidos da palavra de Deus, que dizem ser conhecedores da palavra de Deus, mas não entenderam o vestir a toalha do Mestre. Não aprenderam a lavar os pés, não aprenderam a amar as pessoas, não aprenderam a amar uns aos outros. E o último grupo de pessoas que nós vemos são os familiares do Senhor Jesus, os parentes da família de José e Maria, que não estavam gostando do ministério de Cristo, porque era muito perigoso o ministério de Cristo. Cristo vivia sofrendo perseguições, né, rumores de morte, de que ele ia ser preso, de que ele ia ser morto, de que ele iria ser açoitado. E os familiares estavam com medo de ficar perto de Jesus e que Jesus continuasse o seu ministério, porque eles também poderiam sofrer as mesmas penalidades que Jesus sofreu. Talvez você tenha medo de ir para um lugar desse, achando que você vai sofrer, achando que você vai ser perseguido. Vai sim, né? O Senhor Jesus foi, mas Ele venceu o mundo. E nós vamos na força do Senhor. Nós vamos na nossa oração, nós vamos com a nossa oferta, nós vamos enviando alguém, capacitando alguém para ir. Nós vamos, de alguma maneira, chegaremos o Evangelho a essas pessoas. Então, analise, pense em qual grupo de pessoas você se encaixa nessa noite. No grupo dos discípulos, pessoas dispostas a aprender, a amar, a lavar os pés uns dos outros. Aí, se você está se enquadrando na multidão, entre as pessoas que têm olhado a igreja e os irmãos e o Senhor Jesus de longe, chegue para perto do Senhor. Se você é um escriba, alguém que tem olhado o Senhor e tem perseguido, tem achado que é o verdadeiro conhecedor da palavra, mas não tem praticado o amor do Senhor Jesus. Ou você é um familiar que tem medo de servir o Mestre por causa das perseguições, por causa dos rumores. Essa é a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Estar com o Mestre, ter convivência, ter relacionamento com o Mestre, determina o discipulado. Mas se você se enquadra em um desses outros grupos que não dos discípulos, você corre um sério risco. Na Bíblia nós lemos que Adão e Eva pecaram. E a partir do pecado de Adão e Eva, todos nós pecamos. O pecado que levava o homem à morte. Mas o Senhor Jesus
E o nosso Deus já planejaram a nossa salvação através do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, que um dia entregou a sua vida ali na cruz do Calvário para nos salvar, para me salvar, para salvar a todos nós. Cabe você nessa noite aceitar ou não essa salvação. E para vocês, irmãos e irmãs, jovens que têm entendido o chamado de Deus para a sua vida, para a vida da igreja, que entendeu que você pode fazer algo mais para o Senhor, possa amar as pessoas, amar as almas, assim como aquele casal que se dispôs a ir lá no Nordeste pregar. E Deus achou uma função para aquele pai de família. Muitas pessoas, na Bíblia nós vemos exemplo que não eram capacitados, né? Moisés tinha dificuldade de falar, mas Arão, seu irmão, ia com ele e falava. Tantos outros, né, que tiveram chamado. Zaqueu era pequeno. Isaías, né, teve um problema lá, que andou nu, ficou parecendo que estava meio doido, mas Deus restaurou a vida de Isaías. Ele foi um grande profeta do Senhor Jesus. E tantos outros mais. João Batista, sua alimentação era um pouco complicada, né? Comia gafanhotos e mel silvestre, mas João Batista também foi uma pessoa usada pelo Senhor. Quantos outros exemplos na Bíblia nós vemos de pessoas que tinham defeitos, que tinham problemas, mas Deus capacitou todas elas para que ele prosseguisse na sua missão de levar o Evangelho, a salvação às pessoas. Pense bem nessa noite. Não saia daqui sem tomar uma posição. Para você que não aceitou Cristo como Salvador, de aceitá-lo. E para você que foi tocado pelo ID do Senhor, foi tocado, ficou sensibilizado com a situação dessas pessoas que têm sofrido pelo Evangelho. Sensibilize. Se você não vai, ore, né? Contribua, oferte, para que aquelas pessoas possam ter condições financeiras de estar ali naquele lugar. E pense bem o que Deus tem proposto para você nessa noite. Amém? Que Deus possa completar no seu coração aquilo que eu não pude essa noite.